Romanos 7, 14, de alguns versículos. Aqui Paulo falando acerca da sua própria experiência, das coisas que aprendeu com Jesus, e que compartilha nessa epístola aos Romanos, que é de fato uma coisa muito preciosa para todos nós cristãos, porque apresenta de uma forma clara, de uma forma organizada, talvez seja o livro mais organizado teologicamente, tudo colocado de uma forma de maior possibilidade de entendimento para cada um de nós. É um livro muito bom para estudar, muito bom para que a gente volte a ele, porque ele expõe as coisas de uma maneira bastante clara. E aqui Paulo apresenta uma situação quando ele diz no versículo 14: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, então não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, por termos acesso à Tua Palavra, podemos contar com a experiência, com a caminhada, com a jornada, com o entendimento, com a sabedoria daqueles que andaram contigo, como o Teu servo Paulo, e te louvamos porque ele compartilha uma experiência que é comum a todos nós. Ajuda-nos a entender essa realidade, ajuda-nos a entender o que é verdade nessas situações, e ajuda-nos, ó Deus, a mudar, a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a Tua agradável, boa, perfeita vontade. Essa é a nossa oração, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Sempre foi o desejo de Paulo, quando escreve as cartas, as epístolas, as suas notas, as suas palavras, a sua mensagem, que aquilo que é dito pudesse ser compreendido, para que houvesse mudança. Ele chega a dizer uma vez, ele fala assim: prefiro falar 10 palavras numa língua que entendam do que 1000 na que ninguém entende nada. Por quê? Porque ele sabe que o que importa é o que a gente pensa, o que importa é ter a mente renovada. Por isso ele também faz esse apelo aqui mesmo nessa carta aos Romanos. Ele fala: rogo-vos, rogo a vocês, meus irmãos, que pela renovação da mente possam apresentar o culto racional, que é o corpo, que é a entrega, que é feita pela transformação da mente, do entendimento. Ele faz essa oração, ele faz esse apelo, e ele quer que entendamos aquilo que é a verdade, para que pela verdade a gente possa caminhar em terreno firme, possa dar passos seguros. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, é o desejo do Nélio, eu desejo qualquer um que tome esse microfone para falar alguma coisa para a nossa edificação, para a edificação do corpo de
que a gente mais quer é que as pessoas entendam, que nós entendamos. E a partir do entendimento a gente assuma compromissos, decisões, posturas, para caminhar naquilo que a gente acredita. Por isso é importante que a gente olhe a palavra com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso interesse, com todo o nosso ardor, para que ela nos transforme. E aqui Paulo está apresentando uma dificuldade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está reclamando que o que ele quer fazer, ele não consegue. Que é coisa boa, que ele sabe que é boa, que ele concorda que é boa, que ele concorda com a lei que diz que é boa, ele não consegue fazer. E o mal que ele não queria fazer, esse ele fala, esse ele continua fazendo. Essa dificuldade está em mim. Eu falho. Eu sei o que é certo, mas eu falho. Eu sei que é bom para fazer, mas nem tudo que é bom eu faço. Eu sei que isso é mal, mas acabo fazendo. E fica nessa luta, nessa dificuldade. Ele reconhece que essa luta está presente na vida dele. E na nossa vida. Será que essa é uma luta que foi uma experiência única somente de Paulo? Ou a gente passa por coisas semelhantes? E você olha para a sua vida, como é que você vê? Você vê uma caminhada em que você contou algo, vai, e não falha? Quem de nós tem essa condição de não falhar, de não errar? Quanto isso nos incomoda, quanto isso nos atrapalha, quanto isso nos aprisiona e nos coloca numa posição de inatividade, né, de impotência, de inoperância, porque eu receio, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de ir avante, eu tenho medo de me apanhar no erro. E é melhor então ficar quieto. Errar é pior do que ficar quieto. E aí a gente lembra daquela parábola de Jesus, quando ele fala que foi concedido por um certo homem rico a 3 pessoas dinheiro, talento, prata. E 2 deles saíram e investiram e negociaram aquele dinheiro. E um terceiro fez o quê? Enterrou. Medo de falhar, medo de errar, medo de perder. Os outros não tiveram medo, arriscaram. E no final, a repreensão é contra quem? Contra quem arriscou? Ou contra quem protegeu o dinheiro? Daquilo que é teu, guardei bem guardado. Ele foi repreendido. Mas ele guardou porque teve medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de perder. E assim, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente tem muitos medos, muitas possíveis falhas. A gente já falou sobre o medo. E a mesma solução para o medo é para a falha. Porque a falha, depois de acontecida, gera o quê? Que sentimento nos sobrevém? Culpa. A gente se sente culpado. E o que é a mesma coisa que pode tirar de nós o medo é a mesma coisa que tira de nós o sentimento de culpa. E a gente precisa entender isso. É mais uma questão de entendimento do que simplesmente de uma emoção, de um sentimento, de uma coisa que está em nós, de um bom humor, de uma boa vontade. Não. Ela é uma questão, em primeiro lugar, de entendimento, de aceitação, de fé. Porque Paulo nos ensina assim, Jesus nos ensinou assim. Se a gente guardar as nossas falhas, não aceitarmos que elas são objeto do amor de Deus também, da graça